As restrições de acesso aos hospitais, o contingenciamento de leitos para o tratamento da Covid-19 e o medo de pacientes em procurar ajuda médica em função da pandemia provocaram queda de 27 milhões de exames, cirurgias e outros procedimentos eletivos, não programados ou que não são considerados de urgência e emergência. É o que mostra um novo levantamento do Conselho Federal de Medicina, CFM, que tem analisado os efeitos da crise sanitária instalada no Brasil desde março do ano passado. Ao comparar o volume de atendimentos médicos registrados no Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde, SASUS, e realizados entre março, primeiro mês da pandemia no Brasil, e dezembro de 2020 com o mesmo período do ano anterior, o CFM constatou a redução de pelo menos 16 milhões de exames com finalidade diagnóstica, 8 milhões de procedimentos clínicos, mais de 1 milhão de pequenas cirurgias e 210 mil transplantes de órgãos, tecidos e células. Uma das medidas de enfrentamento à Covid-19, de reconhecimento nacional e internacional, foi a suspensão de procedimentos eletivos com o intuito de preservar equipamentos de proteção individual, preservar leitos e evitar o colapso do SUS e consequente desassistência a pacientes infectados pelo novo coronavírus, lembra Mauro Ribeiro, presidente do CFM. O desafio agora, avalia, é preparar o Brasil para a retomada segura desses atendimentos. O impacto negativo nos atendimentos médicos nos ambulatórios da rede pública foi mais drástico durante os 2 primeiros meses, após a decretação de calamidade pública. Em abril e maio do ano passado, a pandemia baixou pela metade os atendimentos eletivos oferecidos pelas mais diversas especialidades médicas, mais afetados. Os procedimentos realizados por oftalmologistas, sobretudo consultas e exames de mapeamento de retina e aferição da pressão intraocular tonometria, caíram de mais de 18 milhões em 2019 de março a dezembro, para 12 milhões. Um déficit de pelo menos mais de 6 milhões, menos 34%, entre os períodos analisados. No ranking das áreas médicas mais acometidas, o SASUS não utiliza a nomenclatura médica, mas a classificação brasileira de ocupações. Além da oftalmologia estão a radiologia, com redução de 5,4 milhões de procedimentos, a clínica médica, 2,8 milhões, e a radioterapia, menos 2,6 milhões. Também figuram entre as 10 áreas mais afetadas a anatomopatologia, menos 2 milhões, cardiologia, menos 992,6 mil, medicina laboratorial, menos 973,5 mil, citopatologia, 698,7 mil, neurologia, menos 535,8 mil, e ginecologia e obstetrícia, menos 534,3 mil. De modo geral, a consulta médica em atenção especializada foi o procedimento ambulatorial mais afetado pela pandemia. Baixou de 8,3 milhões para 5,6 milhões, redução de 2,6 milhões de acolhimentos, menos 32%. Em segundo lugar na lista dos 10 procedimentos com maior queda absoluta está a tonometria, quase 2 milhões de exames a menos. Em termos percentuais, o impacto mais significativo foi observado nos exames de gasometria, muito utilizado para medir o pH e as quantidades de oxigênio e dióxido de carbono no sangue. Estes sofreram queda de 95%, menos 33,5 mil. Os atendimentos médicos em grupos de pacientes em centros de atenção psicossocial também aparecem entre os procedimentos com maior queda percentual nos ambulatórios, 84%, com impacto negativo em aproximadamente 78 mil atendimentos. Exames preventivos contra o câncer, por exemplo, também estão entre os que sofreram significativa queda no período. A mamografia bilateral para rastreamento, exame realizado nas duas mamas e muitas vezes vital para a descoberta precoce de um câncer de mama, passou de 3,2 milhões, entre março e dezembro de 2019, para 1,7 milhão no mesmo período de 2020. O exame citopatológico cérvico-vaginal, o Papa Nicolau, muito importante para o rastreamento de câncer de colo uterino, caiu pela metade na pandemia, passando de 2,3 milhões para 1,1 milhão, norte a sul. De acordo com o levantamento do CFM, a redução nos procedimentos ambulatoriais, aqueles que não exigem a permanência do paciente na unidade de saúde por mais de 24 horas, afetou todas as regiões do país. Em quantidade absoluta, o impacto foi mais significativo São Paulo e Minas Gerais, com 5,7 milhões, redução de 24%.
e 4 milhões, menos 31%, a menos, respectivamente. Em termos percentuais, a diminuição mais sensível aconteceu em Alagoas e no Piauí, que aparecem com queda de 47% e 45%, respectivamente. Na contramão da tendência nacional, Distrito Federal e Amapá tiveram aumento no período, 65,6 mil, 10%, e 28,7 mil, 33%, procedimentos a mais.